Bom dia, bom dia, bom dia, Pastor Edson, amados amigos, amados ouvintes, vocês que fazem parte aí desse agir profético diário. Estamos aí na leitura do livro de Provérbios e Deus ministrando no coração de cada um sabedoria. Aquele que quer tem que buscar, e essa sabedoria você se encontra aí juntinho na presença desse Deus poderoso, na palavra viva. Você consegue resolver algumas coisas, mas muitas coisas você precisa pedir sabedoria, entendimento, livramento, capacitação. Então, oração é isso. É uma oração com alinhamento, com acompanhamento. Tem muitas coisas que sozinho você não consegue. Então, você precisa pedir ajuda. Ajuda de pessoas, ajuda de Deus, ajuda da palavra, do conhecimento. Porque o problema parece que é grande, mas o problema, ele é grande quando você não tem capacidade para resolver. Então, a gente busca essa capacidade. A gente busca essa sabedoria. A gente busca esse entendimento. E Deus dá. Deus dá, Ele é infinitamente mais, Ele vai além das nossas possibilidades. É quando você não pode, Ele pode, é quando você não é, Ele é. É quando você tem tudo, Ele não pode te ajudar, porque você já é, já faz, já tem. Mas quando você pede com fé, a ajuda, o auxílio, Ele vai te capacitando, Ele vai te orientando, Ele vai abrindo os nossos olhos espirituais para entender o seu propósito na nossa vida. Para entender o propósito de Deus na nossa vida. Nós gostamos muito de entender o nosso caminho. O caminho é nosso, mas a resposta, ela vem do Todo-Poderoso. Por isso que Ele vai iluminando os nossos passos. É os passos, é cada dia. Então o ontem já passou, o amanhã vai chegar. Então é hoje. E muitas pessoas não conseguem viver o hoje. Elas estão ansiosas como vai ser o dia de amanhã. Para cada dia, basta o seu próprio mal. Então Deus, Ele nos dá uma graça, Pastor Edson. Uma graça poderosa, grandiosa, sobrenatural, para viver aquele dia. A graça de ontem foi para ontem. A graça de amanhã, Ele vai te dar uma porção dobrada para amanhã. Mas eu preciso da graça de Deus para hoje, para o já, para o agora, para aquilo que eu preciso resolver nesse dia. Nesse dia. Por isso, faça uma agenda. Anote as suas atividades do seu dia, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É o que a palavra diz. Então, muitas pessoas estão sobrecarregados, sobrecargas, muitas cargas. Então Jesus faz o grande convite: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então esse alívio, ele vem de Deus para a nossa vida. E como Ele vai dar esse alívio? Quando você vai entregando, confiando, aceitando, resolvendo, perdoando, incluindo, se conectando com esse Deus. Oração é isso. É um diálogo, é uma comunicação, é você falar, é você ouvir, é você agir. Então Deus, Ele vai dando essa estrutura espiritual para que você consiga resolver aquilo que Deus comissionou para você, e você passa ali aprovado. Aprovado como um homem, uma mulher que não tem do que se envergonhar. Estamos aí vivendo um tempo de restituição, restauração. Para restaurar dá trabalho, não é fácil. Para restaurar cansa, mas Ele vem te dar um alívio, te dar um renovo. Restituição, Ele vai devolver, trazer de volta aquilo que você perdeu, a sua paz, a sua alegria, a sua vontade de viver. Então você precisa pedir isso. Senhor, restitui a minha vontade de continuar. Não dá mais para desistir. Não tem como voltar para trás. É para frente, é para o alto, é para frente, é para o alto. Então, quando nós entendemos isso, nós nos fortalecemos em Deus. Então, você que está aí em busca de uma resposta, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele vai agir. E Ele vai agir. Quanto tempo faz que você não entra no seu quarto,
Dobra os seus joelhos e fala com o Pai que está em secreto. Quanto tempo faz? Está na hora de começar a fazer isso. Está na hora de buscar respostas em Deus. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia muito profético para nós. Muito abençoado, muitas respostas, muitos livramentos e muita restituição para você, pastor Edson. Amém. Todos nós recebemos este mover. E quando a gente fala que está muito forte, é o poder de Deus, é a ação de Deus. E tudo isso é gerado através da nossa fé no Criador. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza que estamos fazendo a coisa certa. E de fato, quando você percebe que você está fazendo a coisa que Deus quer que você faça, tudo fica mais leve. Tudo fica mais leve, não isento de algum problema, mais leve. Então, é importante, é um tempo, essa restituição também, podemos dizer que é um alinhamento espiritual. Exatamente, é nós que temos que se alinhar ao projeto divino, ao projeto do Criador, ao projeto de Jesus, ao projeto do Espírito Santo. Então, por isso que está esse mover, e Deus falou nítido, restituição, restituir. A gente ontem foi falado um pouco sobre a restituição da alegria, né? Restituir a alegria. E a alegria é algo precioso. Não tem aquela alegria que você tem uma alegria de momento, devido a uma notícia boa, devido a uma promoção profissional, a um aumento de renda. Quando você vê alguém da família que você não vê há tempo, existe esse tipo de alegria, que ela é boa. Mas a alegria garantida é aquela que vem direto de Deus, do Espírito Santo. A alegria verdadeira, né? Aquela alegria que vem dentro de você, e mesmo que nem tudo esteja do jeito que você deseja ou que você quer, mas essa alegria te impulsiona. Então é uma mistura, pastor Eva, dessa alegria, porque tem essa fé, essa conexão, né? Essa aliança com Deus, vamos assim dizer, né? Essa nossa aliança com Deus através de Jesus. Então nós temos essa alegria. E falando em aliança, eu lembro que sobre Davi, por exemplo, né? Davi, quando ainda garoto, e aí veio o gigante, né? O Golias, começou então por um período, ficar ali chamando alguém para briga, vamos assim dizer, o Golias, né? E todos os soldados ali de Israel, tudo estavam com medo. O rei, inclusive, no caso é o rei, o Saul, ele falou, olha, quem enfrentar o gigante e vencê-lo, eu vou dar a minha filha em casamento, eu vou isentar a família toda de impostos, né? E vou dar muita riqueza. Então houve essa proposta, né? essa gratificação para quem vencesse o gigante. Ou seja, quem era para o soldado para lutar, ninguém se interessou nem na recompensa, porque estava todo mundo com medo. Quando Davi foi levar lanche para os seus irmãos, vamos assim dizer, ele ouviu esse negócio. Ele ouviu. Aí quando ele ouviu, aí ele chegou para um lá e disse, o que é mesmo? Conta de novo. Fala, como é que é mesmo? Qual que é o que vamos ganhar aí, quem venceu o gigante? Aí falaram para ele, ó, vai casar com a filha do rei, vai isentar toda a família de impostos, de pagar impostos, e ainda vai dar muita riqueza. Davi se interessou. Por que ele se interessou? Porque ele tinha aliança com Deus. Tanto é que o incircunciso lá, o gigante lá, o Golias, ele não tinha aliança com o Deus de Israel, mas Davi tinha. Davi disse, quem pensa que é esse incircunciso aí? Traduzindo, eu tenho aliança com Deus e eu vou lutar no nome do Senhor. Você está entendendo? O que tem a ver com alegria? Porque tinha fé, alegria, um momento de guerra, um momento de batalha, mas ele estava animado para lutar, não na força do braço dele, mas na força de Deus. É isso, meus amados, é isso aí, só iniciando, só esquentando aqui a nossa fé com as palavras da pastora Eva e com as minhas palavras aqui. Graças a Deus, o agir de Deus ele é constante e ele é movimento. Então, nosso Deus é um Deus de movimento, é um Deus de ação, é um Deus que age, é um Deus que surpreende, é um Deus que faz, é um Deus que realiza. Por isso você faz parte aí dessa grande obra de evangelização radiofônica e você está levando essa luz, essa paz,
essa glória, essa graça, essa presença de Deus aí para a sua família. E se você quer essa alegria de Deus, ela vem do Senhor para a nossa vida. A nossa alegria não depende das circunstâncias, dos momentos em que vivemos ou que você vive. A alegria, ela vem de dentro para fora. É aquela alegria que o Senhor Jesus falou com aquela mulher lá no Evangelho de João, capítulo 4, que ele disse que se ela bebesse da água, ela voltaria a ter sede. Mas se ela beber da água que vem do Senhor, rios de águas vivas fluiriam do seu interior. E onde você encontra essa paz, essa alegria, esse renovo, esse refrigério? Quando você olha para uma pessoa e você vê que ela tem o semblante triste, os olhos não brilham mais. Então, quando Deus vem, Ele manda esse bálsamo, essa unção para a nossa geração que está entristecida, abalada, abatida. Você vai ministrando sobre essa pessoa a graça e a unção dessa glória de Cristo, o semblante da pessoa começa a mudar, os olhos já começam a brilhar. Aquele problema que era uma montanha fica pequeno diante do tamanho do nosso Deus. Deus é grande, Deus é maior, Ele é o médico, Ele é o todo-poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Ele cuidou de você enquanto você dormiu. Ele tira da sua mente esse pensamento de medo, de fracasso, de tristeza que você não vai conseguir. Quem disse que você não vai conseguir? Você já conseguiu. Quem disse que você não vai chegar? Você já chegou. Quem disse que você não é nada? Você é tudo em Deus. Então você precisa aprender a conversar com seus pensamentos negativos e dar um decreto, uma ordem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor. Eu tenho o que o meu Deus diz que eu tenho. Se eu ainda não tenho, é porque eu não estou preparado para receber. Mas hoje é o dia que Ele vai entregar nas minhas mãos a chave. Você vai começar a colher até o que você não plantou. Por quê? Porque você é fiel. Então, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus e pronto, você queira ou não. E dia após dia, passa ano e vira ano, e as pessoas não estão entendendo que Deus é amor, Deus é paz. Deus não define você pelo tamanho da sua luta. Deus não define você pelo tamanho dos seus problemas momentâneos e circunstanciais. E quando Ele fala com essa mulher no poço, lá no Evangelho de João, capítulo 4, Ele dá essa palavra a essa mulher. Ah, como ela queria saciar a sua sede. Ah, como Jesus queria que ela entendesse que a verdadeira alegria vem quando ela recebe o bálsamo de Deus. Então receba Jesus no seu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega esse problema e descansa, confia e acredita que Ele vai te capacitar. Pastor, então o que eu faço enquanto eu espero? O que eu faço? Porque eu perdi a minha alegria? Resgata de volta. Nós estamos falando de restauração, de restituição. Eu quero de volta. Onde foi que eu caí? Onde foi que eu preciso me levantar. E Ele vai te levantando, te renovando, te restaurando. Por isso você está aqui nessa manhã. Para que Deus ministre no seu coração. Quando você toma a sua água e nós oramos, é um ato de visualização, mas Deus trabalha no impossível, no invisível. O ser humano, ele é incrédulo, ele é questionador, ele é analítico. E Deus, você respira pela fé que Ele está agindo. É pela fé, queridos. Se você não tiver fé, você não sai do lugar. É pela fé. Eu acredito que Deus está comigo, que Ele vai à minha frente, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é um Deus de recompensa.
porque eu estou sendo fiel, e estou fazendo tudo certo, e se eu não estiver fazendo certo, eu vou consertar hoje, e a partir de hoje eu vou melhorar. E reconhecer que você falhou, reconhecer que você errou, reconhecer que Ele te ama independente das suas falhas, dos seus erros. Assim como Ele conversou com essa mulher. Ele fala, Ele nos alerta. Vai por aqui, não vai por ali. Faça assim, não faça assim. Ele dá sinais. Mas nós saímos da rota, saímos do trilho, desobedecemos muitas vezes e recebemos a fatura da nossa desobediência. Não, agora eu vou aprender. Ah, mas agora eu estou aprendendo. Não é assim? Vai, mas não erre de novo. Vai, mas não peques de novo. E Ele vai nos levantando, nos ensinando, nos ajudando, nos capacitando nas nossas fraquezas, nas nossas deficiências. Nós somos frágeis. Mas sabe o quê? Jesus ama um coração arrependido. Ele ama um coração aquebrantado. Ele ama quando nós reconhecemos. Olha, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que eu estava cego. Eu não estava vendo. Agora eu vejo. Abre os meus olhos espirituais. E Ele abre, queridos. Ele abre. Ele te dá direção, visão, revelação, sonhos. Ele fala com você. Preste atenção nos sinais. Porque o dia a dia, a correria e a vida impede que você visualize Deus no seu dia a dia. Então, olha nas pequenas coisas, nos pequenos sinais, nos detalhes. Ele está falando, ele vai mostrando, ele vai nos conduzindo. Mas como a gente anda atribulado, preocupado, enrolado com tantas coisas, emaranhados com tantas coisas, trabalho, família, saúde, você perde a noção do tempo. E você não observa os sinais que Deus vai dando para você. Ouça o que o Espírito diz. Ele fala no silêncio, ele fala no secreto, ele fala quando você está meditando, ele não fala no barulho, na bagunça, na sujeira, na tribulação, não. Ele fala no secreto. Quantas coisas Deus está falando já com você no livro de Provérbios, porque hoje é dia 6 e você já leu dia 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. E hoje Deus vai fazer algo sobrenatural, mas eu tenho que querer. Eu tenho que aceitar que Deus mexa em algumas coisas. Não, aqui Ele não pode mexer. Aqui eu vou fazer do meu jeito. Então faz do seu jeito. Está dando certo? Está funcionando? Não, pastor, olha, do meu jeito. Está dando tudo errado. Hoje eu deixo Deus mexer. Hoje eu deixo Deus agir. E assim Deus vai trabalhando, pastor Edson. Exatamente. E por que Jesus falou tanto de alegria? Estou observando aqui na Bíblia, em João 15, o verso 11 diz assim: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então Jesus estava falando da alegria dele, é outro nível de alegria. Mas observando aqui a palavra alegria, essa palavra alegria, ela vem do latim. Significa aqui alacer, alecris, que significa animado, alegre, jovial, risonho. Ou seja, minha gente, é tão importante a alegria que o estado de alegria é uma emoção boa. A pessoa alegre, ela está cheia de satisfação, ela está com confiança. A pessoa que tem essa alegria, e quanto mais alegres ficarmos, a gente vai ter uma sensação de que devemos seguir em frente. Por isso que pessoas que pensam assim, meu Deus, eu acho que eu vou morrer, eu vou tirar minha vida. Então, porque ele já não tem essa alegria. Então ele está desmotivado. Tem outros fatores, evidentemente, mas a perda da alegria é um risco muito grande. A pessoa perdeu a alegria, ela não quer viver mais, ela não quer passear, ela não quer sair de casa. Às vezes ela quer ficar só presa ali no servicinho do dia a dia dela, porque ela ficou ali acostumada e ela está sem alegria. Então ela dá até uma fingida ali nos negócios dela, das atividades dela, né? Tá infeliz. Mas acontece que a alegria, minha gente, essa palavra tão tremenda que Jesus falou aqui, alegria
é consequência, é claro, de outros fatores, né? Mas eu estava observando o lado, pastora Eva e prezados ouvintes, a questão da bioquímica, que quando você vai estudar esses negócios, por isso que conhecimento, Provérbios fala sobre isso, né? A gente buscar conhecimento, sabedoria, entendimento, né? Eu estava observando justamente que as sensações de ânimo, ou seja, plenitude, satisfação com a vida, que formam a alegria, não surge assim de um dia para o outro, como se fosse uma mágica, não. Existe esse lado aqui da bioquímica, vamos assim dizer, né? O que significa isso, pastor? O que significa esse negócio? Preste atenção. Ocorre que no nosso corpo é um processo bioquímico feito pela liberação de endorfina, o hormônio da felicidade. Entendeu? Quando você está feliz, você pode notar, e alegre, você fica mais bonito. Se o teu rosto tem ruga devido à idade vai indo, acontece, né? Até parece que elas somem. Por quê? A alegria deixa você mais bonito. E a Bíblia fala isso. Provérbios fala isso, que a gente está lendo sobre Provérbios. Provérbios fala. Né? Deus fala, através do livro de Provérbios, que foi inspirado pelo Espírito Santo na vida de Salomão. Deus que deu essa sabedoria a ele para escrever tudo isso, né? Então, o que diz a Bíblia? Que um coração alegre, olha só, o coração alegre formoseia o rosto. Então é a alegria interna. Aqui estamos falando de duas alegrias. A alegria devido às circunstâncias. Por exemplo, a hora que terminar o programa, você vai tirar o saldo da tua conta. E ontem estava lá com R$200, por exemplo. Aí você vai tirar o saldo, em vez de estar 200, está 5 mil. Pode ter certeza, você vai ficar alegre, irmão. É ou não é? Meu Deus, de onde vem esse dinheiro? Você dá até uma risada. Eu estou até vendo você rindo já. Então, porque gerou uma alegria momentânea de uma notícia boa. É ou não é? De uma coisa boa que você estava esperando. Então, a alegria é fundamental. Então, busque essa alegria de contactar com outras pessoas, né? Conhecer novas pessoas. É importante isso aqui. Em novos territórios, é isso. Tem que ter a alegria das circunstâncias, a alegria de ver um ente querido, a alegria, né? Mas também, claro, a alegria que Jesus está falando, a alegria interior. A alegria interior que é dentro de você. Então, essa alegria interior, essa alegria necessariamente não vai depender de fatores externos. É a alegria que vem de Deus. Mas as duas alegrias são importantes, é óbvio, faz parte. Faz parte da vida, faz parte do crescimento. Então, eu quis separar esse comentário para você ver a importância dessa liberação de endorfina, que é o hormônio da felicidade. Então, pessoas infelizes, pessoas que não são alegres, pessoas que não se alegram com nada, né? Porque o problema é o seguinte, o duro é aquela pessoa que não se alegra com si e quer estragar a alegria dos outros. Já viu aquela pessoa? Você está alegre com alguma coisa, mas o outro parece que não quer a tua alegria. É impressionante esse negócio. Geralmente, quem não quer a alegria do outro é porque ele também não é alegre. Aí ele não quer que ninguém fique alegre. Entendeu? Então, esse negócio positivo contamina, o lado bom, mas o negativo também contamina. Então, você tem que se policiar, né? É porque você tem que analisar a diferença entre alegria, felicidade, momentos felizes. A pergunta é, o que tira a sua alegria? O que está tirando a sua alegria, o seu contentamento? Não começou hoje, não começou agora. São coisas que você foi acumulando, porque é assim que funciona. Um dia você perde a paz, outro dia você perde o ânimo, amanhã você perde a vontade de viver e vai girando uma bola de situações traumáticas na sua vida. É igual a oração. Um dia você para de ler a Bíblia, no outro dia você para de adorar, no outro dia você para de glorificar Deus, depois você não quer jejuar, você não quer ouvir mais a palavra de Deus. Não começou agora. Um problema aqui, um problema ali, foi um problema com o filho, foi um problema com o trabalho, um problema com a saúde. Então você acumulou situações e essas situações que você acumulou foi tirando o seu sono, a sua paz, o seu contentamento, a sua felicidade. Porque você pode ser alegre, feliz, celebrar os momentos da sua vida, dando uma volta, indo buscar o seu filho na escola,
Te dá prazer, te dá alegria ver os amiguinhos dos seus filhos? É isso que você tem que analisar. É isso que você tem que prestar atenção. Você vê o pastor Edson louvando, adorando, glorificando, e todas as manhãs está aqui de manhã trazendo a alegria do Espírito Santo que age em nós, porque quem quer alegria tem que buscar o Espírito Santo. Ele é o renovo, ele é o refrigério. Quanto mais cheio de Deus, mais a alegria do Espírito que flui de dentro para fora contamina até aquela conta que você tem que pagar, até aquele problema que você tem que resolver. Você olha para ele com esperança que aquela situação vai ser resolvida. Então, a minha pergunta para você: o que está tirando a sua alegria? O que está tirando a sua paz? O que está tirando o seu contentamento? Ah, pastora, foi uma sociedade aqui que eu fechei a minha empresa e agora tirou meu sono, tirou minha alegria. Nunca mais eu vou conseguir me levantar dessa situação. Então você precisa reconhecer e trabalhar isso. Uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Não tem como você pegar 30 anos da sua vida e querer resolver todos os problemas até 77. Não dá. Ó, pastor, eu errei aqui, eu quero consertar aqui. Olha, eu errei essa rota aqui, eu quero consertar aqui. E assim nós vamos alinhando a nossa vida diariamente. Porque nós não tropeçamos em uma montanha, em uma árvore. É nas pequenas pedrinhas. Aí presta atenção, você não conserta lá e você fugiu para cá. Você não conserta aqui, aí você foge para cá. E você vai transferindo situações. Sabe aquela pessoa que não para emprego nenhum? Ela deixa um conflito ali, mal resolvido, e sai. Aí ela deixa outro conflito ali, mal resolvido, e sai. Aquela mãe deixa um problema numa escola e transfere aquele filho para outra escola. Aí ela não resolve naquela escola, ela deixa outro conflito e vai acumulando situações. E cada vez você vai perdendo a sua alegria de viver. Ah, minha vida não dá certo, tudo que eu faço dá errado. Não é que tudo que você faz dá errado, é que você deixa as coisas mal resolvidas lá atrás. Você começa a perder amigos, você começa a perder relacionamentos, você começa a entrar no emaranhado da sua própria vida, mal resolvida. Ah, pastor, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, todo mundo olha torto para mim. Por quê? Tem motivos. Então, a nossa vida ela é feita de escolhas. Você precisa escolher andar com Deus. Você precisa escolher orar. Você precisa escolher buscar em Deus o seu renovo. E Ele vai renovar as suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Você não vai deixar de caminhar. Você não vai deixar de ter problema. Mas você vai conseguindo, resolvendo. E você se ama e se cuida e se valoriza. É isso que Deus está falando, pastor Edson. Porque as pessoas querem uma oração e elas querem que os problemas sejam todos resolvidos. E não funciona assim, meu querido. Minha querida, não funciona assim. Funciona quando eu quero mudar. Funciona quando eu quero melhorar. Funciona quando eu quero consertar. E o problema não está no outro, ela está sempre em mim. É quando eu me corrijo, quando eu me liberto, quando eu me alinho com Deus. Rios de águas vivas fluirão. Conversa com Jesus, com essa mulher aqui de João 4, que ele disse para ela. Eu sei o que você já passou, mas agora está na hora de melhorar. Nossa, Jesus sabia da vida daquela mulher. Ele sabe da sua vida. Ele sabe tudo. Não tem como fugir de Deus. Não tem como esconder de Deus. Mas quando a gente vai reconhecendo isso, Deus faz uma limpa. E você fica leve. Você fica aliviado.
Você diz, olha, eu era cego, pobre e nu. Eu não estava vendo nada, mas Jesus me cobriu com a sua glória, com a sua graça. Ele tirou as escamas dos meus olhos e ele colocou um novo cântico e hoje eu posso adorar. Hoje eu posso glorificar a Deus. É isso, meus amados. Sabedoria é isso. Restauração é isso. Restaurar uma parede é fácil. Lixar uma parede, pintar, trocar de cor, mudar o móvel é fácil. Mas restaurar a nossa vida tem que querer. Vai doer? Vai. Vai dar vontade de chorar? Vai. Mas vai ser libertador. Vai ser libertador. E é isso que Deus quer nos libertar. Das amarras que nos prendem, que nos oprimem, que nos enfraquecem. Deus é um Deus de libertação. Ele está libertando hoje a nossa vida desse cativeiro de miséria, de dor, de falência, de fracasso, de perda. É tão lindo que Jesus fez isso. Ele fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Por quê? Porque faltou alegria, pastor Edson. Nós ministramos isso no nosso encontro de casais. E foi restaurador, porque os casais começaram a se alegrar quando nós começamos a ministrar, que a vida ela é assim, ela é tão difícil que acaba a alegria. Tem hora que acaba a alegria no casamento. Mas Jesus vem e ele faz um milagre em uma festa de casamento. É forte, tá vendo, pessoal, como tem assunto aqui? E Jesus está falando que a vossa alegria seja completa. Sim. Então Deus não quer dar uma alegria pela metade. É completa. E o que proporciona a alegria? O que a alegria vem nos proporcionar? Olha tanta coisa que a alegria, alguns benefícios. Por isso que Jesus bate na tecla da alegria. Promove o bem-estar e reduz o estresse. Melhora a produtividade e as relações sociais. Então, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o outro, pode ser a falta desta alegria. Porque ele não quer contato com ninguém, não quer ter amizade com ninguém, né? Não quer fazer novas amizades. Então pode ser falta de alegria. Mas quem tem alegria aumenta a longevidade. Ah, você quer durar bastante? A alegria é o remédio, tá certo? E por último, estimula o planejamento da vida. Por que Jesus falou da alegria? Para que a gente planejasse, fizesse planejamento da vida, né? E Provérbios fala que nós fazemos os nossos planos, mas o Senhor dirige os nossos passos. Então, uma pessoa alegre, pode notar, às vezes assim, a gente mistura um pouco de alegria e se empolga. E um dia eu estava falando algo assim, daí a pastora Eva falou para mim depois, bem, olha, vai devagar, que você começa a se empolgar, começa a falar coisas assim até, assim, é tipo assim, você fica tão alegre. E com aquela alegria você começa a falar mais coisas, até se comprometendo com coisas que você talvez não vai dar conta do recado, né? De tão alegre. Então, a alegria ela é contagiante. A alegria é contagiante. Tem gente que tem esse dom dessa alegria, pastor, que até no funeral, quase que o morto dá risada também. Parece meio estranho falar isso, né? Mas eu já fui em funeral que tinha uns caras lá se alegrando, num momento de tristeza, ele tentando alegrar. Então, a alegria é fundamental. Então, meu amado, se você está afundado ou num poço de tristeza, só tristeza, isso não é normal, né, pastor? Não é normal. Acho que todo mundo fica triste, eu também. Mas não é normal você casar com a tristeza e a alegria passar longe, né? A alegria, você tem que casar com a alegria. E não é errado você estar triste hoje. Claro. Hoje eu não estou bem, pastor. A Bíblia diz que Ana, ela queria um filho e ela ficou muito atribulada. E o marido dela disse para ela, mas mulher, eu não sou melhor que 10 filhos. E ela chorou amargamente. Não é errado chorar amargamente. Mas o seu choro não pode ficar 2 anos. O seu luto não pode ser 6 anos, 10 anos, você ainda está nesse estado depressivo de choro, de perda, de luto. Você precisa entregar essa pessoa. Então você começa a sofrer muito. E essa pessoa já foi recolhida e você ainda está nesse estado depressivo.
e vai se tornando um pânico, uma depressão, uma angústia. Você perde a alegria, você perde o ânimo, você entra num estado depressivo e você entra num pânico. E isso não para. E você começa a tomar remédio, você começa a ter alucinações e isso vai estragando a sua vida. Então, quanto tempo faz a sua tristeza? O choro pode durar uma noite. Salmo 30, verso 5. Mas a alegria vem ao amanhecer. O choro pode durar. Você pode estar no estado de tristeza. Mas não pode durar 2 anos. Não pode durar 6 anos. Não pode durar 10 anos. Isso se torna uma doença. Você vai ter que tomar remédio. Você está entendendo, queridos? Então, entre nessa presença, nessa unção gloriosa de Provérbios e comece a consertar algumas coisas na sua vida. Pegue uma caneta, pegue um papel, medite nessas palavras, anote, tenha bons hábitos e vai trabalhando isso no seu dia a dia. Vai criando hábitos saudáveis. Olha, Deus vai te ajudar tanto, tanto, tanto. Mas Deus vai te ajudar de uma maneira dobrada, porque aqui a unção é dobrada, é dupla bênção. A unção é dobrada, as reflexões, as orações, é tudo em dobro. Diga, eu recebo a glória da segunda casa. Eu recebo a unção dobrada do Espírito na minha vida. Coloca a sua mão na sua cabeça e declare, profetize sobre você. Eu declaro sobre mim a unção do Pai, a unção do Filho, a unção do Espírito Santo, a unção da alegria. Sabia que existe a unção da alegria? Que você recebe aquele gozo profundo de paz, de alegria. E podem falar o que quiser, fazer o que quiser. E você responde com essa paz que vem de Deus, que incomoda, porque a alegria também incomoda, pastor Edson. Quando você está muito alegre, não é todo mundo que vai gostar disso. Mas eu acho que é melhor incomodar com a alegria, né? Sim. Do que incomodar com a tristeza, né? Porque daí é pior, isso. né? Gente, você entendeu a palavra ministrada, alegria, hein? Manda a tristeza embora. Até tem uma canção antiga, tem alguma canção que tem aí que diz que manda a tristeza embora? Tem uma antigona aí que diz assim, vai, tristeza, vai. Vai para bem longe de mim, vai dizer ao mundo que agora eu sou feliz com Jesus. Vai, tristeza, vai, manda a tristeza embora. De todas as lições que a vida está me ensinando, a principal é esta. Há decisões que temos que tomar, há mudanças que precisam acontecer. Há medos que devemos enfrentar. Há solidões que precisamos suportar. Há lágrimas que precisamos derramar. Há recomeços que precisam florescer de alguma forma dentro de nós. Porque mesmo quando pensamos que não somos capazes de suportar algo, o tempo vai nos mostrando que somos mais fortes do que pensamos e mais corajosos do que imaginávamos ser. Que Deus abençoe nossa quinta-feira. E ele encerra com Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Legal, né? Essa frase aqui, renovação da sua mente, tem tudo a ver com o que a gente acabou de ensinar sobre alegria, um fator mental, né? Ah, que coisa linda. O irmão tá na visão, hein? Graças a Deus, é muito lindo, porque eu ia encerrar as minhas palavras com essa palavra aí, renovar a sua mente, renovar o tempo que você está vivendo, porque você precisa entender isso. A sua avó viveu num tempo. A sua mãe viveu num tempo. Você está vivendo num tempo diferente, e os seus filhos em outro tempo. Então, Isaías 43 diz algo que completa esta palavra. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma nova coisa. E esta luz, ela já está surgindo. Então ele coloca um caminho no deserto. É impressionante porque
nós queremos enxertar, impregnar a nossa metodologia nos nossos filhos e netos e gerações, que eles estão em outra visão, querido. Você precisa entrar na visão deles e ajudá-los a alinhar a mente deles com Deus. Você vai ter que usar essa unção do Espírito Santo para esse grande resgate das nossas gerações aí, crianças e jovens. Então, esse seu estado morno e sem alegria não ganha ninguém, não. Nós vamos perdendo os nossos filhos, a nossa geração, os nossos jovens que estão aí em busca de um referencial, de uma referência. Então, precisamos renovar a nossa mente, fazer algo diferente para incluir, não excluir. Aquilo que você gosta, eles não gostam mais. Aquilo que a sua mãe gostava, você também não gosta, e assim sucessivamente. Então, não vamos atrasar o nosso tempo de evangelizar, de ganhar os nossos jovens, de se incluir com eles, de sentar na mesa com eles, de ouvi-los, de conversar com eles, tirar os seus medos, as suas angústias, não jogando sobre eles os nossos medos e as nossas angústias e inseguranças. É ajudando eles a sair dos medos e angústias e inseguranças deles. Que Deus nos ajude a ser bons servos, servas, pais, avós, tios, porque eles olham para nós, eles buscam essa referência para continuar. Então, Romanos 12:2, Isaías 43:18, eis que eu vos faço aí uma coisa nova. Deus vai te dar uma estratégia nova, Deus vai te dar uma canção nova, Deus vai te dar algo diferente para você fazer a diferença. Diga, eu quero. Eu quero. Fazer a diferença nos meus filhos. Fazer a diferença nos meus filhos. Eu quero atrair os meus filhos para perto de mim. Os meus filhos para perto de mim. Porque os pais estão fazendo tudo errado, os filhos estão se afastando, os filhos... Queridos, foi um choque para mim o dia que eu ouvi uma menina chamar a mãe pelo nome. Ela não fala mais mãe, ela chama a mãe pelo nome. Então eles vão perdendo os valores. Então nós precisamos resgatar esses valores e sermos aí essa referência que está tão perdida na nossa geração. E Deus vai usar muito vocês, queridos. Olha, os nossos ouvintes são pessoas maravilhosas, tremendas, que fazem essa programação ficar ainda melhor com a sua participação. Cremos, ó Deus, que o Senhor está agindo na nossa vida, no nosso coração, Aleluia. Na nossa mente. É o Senhor que faz tanto querer como efetuar. É o Senhor que vai de encontro à necessidade de cada um de nós. Cada um precisa de algo diferente. Cada um precisa de algo na sua vida sentimental, profissional, familiar, na sua saúde. Nós te agradecemos nesta manhã porque temos essa oportunidade, esse privilégio de nos alegrarmos uns com os outros, sustentando um com o outro, com a palavra da fé, com a palavra do ânimo, com a palavra da libertação. Entra, Senhor, na mente, no coração, na alma, no espírito, nas células, na pele, e arranca esse medo. Arranca, Senhor, esse espírito de desvalorização. Essa pessoa, meu Pai, que se sente angustiada, receba renovo e refrigério. Pai, o Senhor nos deu um novo dia. Que possamos viver esse dia intensamente, sem ansiedade, sem depressão, sem angústias. E que hoje seja um dia memorável, com muita unção, com muita glória, com muita graça. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, essa caneta que vai assinar documentos, papéis, essa pessoa que está fechando contratos nas empresas, no trabalho, essa que está em busca do seu primeiro emprego, esse que está entrando no seu emprego novo, diferente, tudo novo, e tantas coisas diferentes estão acontecendo nessa família. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que essa pessoa possa entrar com muita alegria nessa empresa, nessa casa nova, nesse trabalho, e tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós te agradecemos pelos agentes de Deus, pelas colunas que fazem esse programa ficar no ar todos os dias, porque está chegando no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, na casa de repouso, no hospital, no presídio, tantos lugares estão chegando a nossa voz, e chega ali também a cura, a restauração e a libertação. Essa pessoa que está te recebendo como Senhor e Salvador nesse dia, essa pessoa que está dizendo, Deus, eu quero começar tudo novo, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Pai, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, e a partir de hoje,
possamos ser melhores a cada dia, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, entramos em concordância, a oração da concordância. Concordamos com o milagre, concordamos com a cura divina para aqueles que precisam da cura. Libera o teu favor, Pai, sobre a vida do Arthur, que está no hospital, Pai. Em nome de Jesus, libera uma unção de cura, de restauração, de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual e também a saúde nas finanças. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, aposentados e todos que nos ouvem neste momento, Pai. Abençoa a sua família, abençoa o seu lar. Abre portas de novos negócios, novas conexões. Que os empreendedores, este mês de julho, seja um mês de um grande faturamento nas vendas, no comércio, na indústria. Libera uma unção favorável para aqueles que estão conosco unidos nesta fé, ao vivo aqui pelo rádio e outros que estarão ouvindo essa prece no nosso canal no YouTube. Libera o teu favor, abençoando e prosperando os teus filhos e filhas. Abençoa a água que nós separamos, que o ouvinte separou, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa as causas, pessoas que têm causa na justiça, dinheiro para receber, algo que está travado, algo que não está se movimentando, mas nós damos uma ordem no mundo espiritual, que seja desbloqueado aquilo que é do mal, aquilo que é maligno, seja repreendido agora em nome de Jesus e que esse negócio saia e a vitória chegue para esta pessoa. Abençoa os casais, homens e mulheres, jovens e crianças, o nosso querido Brasil, e onde estamos chegando em qualquer parte do planeta Terra, chega a tua bênção para os ouvintes e os internautas, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.